Na montagem, cada etapa do trabalho é fundamental para o resultado final. E cada uma delas só começa quando a anterior tiver terminado. É como se fosse uma linha de montagem industrial. Existe uma sequência lógica na montagem do drywall. Você começa pela marcação, passa para a fixação das guias, a paginação e fixação dos montantes, a colocação dos reforços e instalações, depois o chapeamento e, finalmente, o acabamento. Como o sistema drywall oferece diversos tipos de paredes, optamos por uma parede de estrutura simples para exemplificar todo o processo de montagem. Nossa primeira etapa, então, é a marcação das paredes. Para fazer a marcação das paredes, você deve consultar o projeto. Aí vai marcar no piso todas as paredes da obra, levando em conta seu tipo. Você deve utilizar uma referência para a marcação. Esta pode ser a linha do eixo da obra, os contramarcos ou mesmo uma parede de referência. A partir desta referência é que você vai realizar a marcação. Como o sistema drywall é extremamente flexível, há uma enorme variedade de paredes que podem ser montadas. A espessura das estruturas pode variar em 48, 70 e 90 milímetros, e estas podem ser montadas simples ou em duplicidade. E tem um detalhe muito importante. Na hora da marcação da parede, você deve definir se ela será feita a partir da sua estrutura do eixo ou da face. Para garantir uma montagem perfeita das paredes, é bom também conferir com o esquadro a marcação. Você pode também usar o laser ou mesmo uma trena para isso. Você deve ter uma atenção especial com os encontros das paredes, que podem ser em L ou em T. Você precisa deixar espaço para a passagem das chapas gypsum entre as estruturas. Depois de fazer toda a marcação das paredes no piso, você vai transferi-la para a laje de cima. Para ficar perfeito, use um prumo de face ou nível de bolha. Durante a marcação, você deve estar atento aos vãos das portas, e estes determinam a paginação das chapas. Ao marcar o vão da porta, é importante considerar como elas serão fixadas e sua medida final, incluindo os batentes. Se a porta for fixada com espuma de expansão, além da medida da folha da porta e dos batentes, você deve deixar 1,5 cm para aplicação da espuma. Antes de cortar as guias, o melhor a fazer é tirar todas as medidas das marcações que você fez no piso. Assim, vai ter as guias nas medidas exatas das paredes. Algumas dessas medidas precisam ser alteradas por causa da execução da montagem. É o caso dos vãos das portas, por exemplo. Você deve somar aproximadamente mais 20 centímetros em cada lado do vão, para poder depois reforçar a fixação dos montantes ao lado da porta. Depois você marca esses 20 centímetros em cada lado da porta e corta as duas abas em meia esquadria. Aí é só dobrar a guia em 90 graus, local onde será colocado o montante ao lado da porta. Tire os excessos das abas para evitar a sua sobreposição e o efeito mola. Antes de começar a fixação das guias, você deve resolver como vai fazê-la. Se com parafuso e bucha, pregos de aço ou fixação a pólvora, por exemplo. Para isso, é preciso levar em consideração o substrato. A fixação nas guias deve ser feita no máximo a 5 centímetros de suas extremidades e a um intervalo no máximo de 60 centímetros entre as outras fixações. Faça a fixação de forma que os pontos fiquem desencontrados. Se você precisar emendar as guias, basta encostá-las de topo. Nunca sobreponha as guias. Se você quiser melhorar ainda mais o resultado, cole nas guias inferiores e superiores uma banda acústica e em todo o contorno da parede. Vale lembrar que nos vãos das portas você deve fazer a dobra de 20 centímetros nas guias. Depois de fixar as guias, chegou a vez dos montantes. Esse é um momento fundamental no trabalho de montagem das paredes. A altura da parede é que determina a medida do montante. Se a parede ficar entre o piso e a laje, é preciso dar uma folga de cerca de 5 milímetros na medida do montante. Se precisar fazer alguma emenda, preste atenção. Vire os dois montantes de frente, encaixe-os com um transpasse mínimo de 30 centímetros e fixe-os pelas abas usando 3 parafusos LA 9,5 milímetros nos dois lados. Você pode fazer ainda a emenda de outra maneira. Coloque os dois montantes de topo, sobreponha um pedaço de guia de 60 centímetros e fixe-o com 6 parafusos LA 9,5 milímetros de cada lado. Agora preste atenção.
Nenhuma emenda deve ficar alinhada. Na hora de fixar os montantes com as emendas, inverta sempre suas posições, para cima e para baixo, fazendo um zigue-zague. Antes de fixar os montantes, é importante saber como posicioná-los. Escolha um lado, meça e marque a posição de cada um deles no máximo a cada 60 centímetros entre os eixos. Uma dica importante: ao iniciar a paginação, você deve verificar o prumo da parede que serve de referência para o início da paginação. Se houver qualquer diferença de prumo, você deve eliminar esta diferença no primeiro montante, posicionando-o a uma medida menor que a medida da paginação adotada. Esse intervalo entre os montantes deve ser respeitado para garantir a resistência da parede, mas em alguns casos, essa distância terá que ser menor, variando entre 60, 40, 30 e 20 centímetros, sempre números múltiplos de 1,20 m, que é a largura das chapas. Nas paredes com vãos de portas, o início da paginação dos montantes será determinado pela posição das portas. Isso porque não pode haver emendas de chapas no alinhamento dos batentes. Dessa forma, você elimina a possibilidade de trincas. Os montantes determinam a paginação das chapas. Posicione os montantes virados de boca para o início da paginação, todos no mesmo sentido. Isso facilitará o aparafusamento das chapas e garantirá a planicidade da parede. Atenção para a furação dos montantes. Ela deve estar alinhada. Posicione os furos que ficam a 20 centímetros da borda para o piso. O alinhamento dos furos facilitará a passagem das instalações. O montante deve ser colocado dentro das guias inferior e superior com a folga de cerca de 5 mm ajustada. Aí é só fixá-lo, unindo suas abas às abas das guias dos dois lados. A fixação dos montantes deve ser feita às guias do piso e às da laje em ambos os lados. Esta pode ser feita com parafusos LA 9,5 mm ou com alicate prendedor de perfil. Nos montantes das extremidades das paredes, onde existir suporte, a fixação deve ser feita no máximo a 60 centímetros. Para o melhor resultado, aplique a banda acústica. É bom lembrar aqui que existem duas maneiras de se fazer um montante duplo. Para paredes com grandes alturas, o melhor é colocar dois montantes virados de costas um para o outro e aparafusá-los a cada 40 centímetros com parafusos LA 9,5 mm. Já para os casos de montantes para reforço, usados por exemplo para fixação de mãos francesas, o melhor é utilizar os montantes tubulares. Nos casos em que a fixação dos batentes da porta for feita com espuma de expansão, basta utilizar os montantes duplos acoplados. A fixação dos montantes da porta não é feita pelas abas, e sim pela dobra da guia, que sobrepõe os montantes. Você vai aparafusar a alma da guia na do montante usando parafusos LA 9,5 mm que vão formar um triângulo. Agora atenção! A estrutura da bandeira da porta é formada por uma guia que marca a altura da porta e por um montante fixado à guia, que depois servirá de amarração para as chapas gypsum. Primeiro, prepare uma guia com a medida do vão da porta, acrescentando a ela mais 40 centímetros. Corte as abas das guias dos dois lados com 20 centímetros cada uma e dobre os cortes. Com a guia pronta, tomando cuidado com o nível e com a folga entre o batente e o montante, fixe-a usando a triangulação com os parafusos LA 9,5 mm nos dois lados do batente da porta. Depois é só colocar o montante entre a guia superior e a guia da bandeira. Este montante deve seguir a paginação da parede e fixá-lo. Bom, com a colocação das guias e dos montantes, a estrutura da parede está pronta. Vamos direto para o chapeamento. Uma vez que as chapas já tenham sido determinadas em função do projeto, antes de começar o chapeamento, você deve conferir a paginação dos montantes. Lembre-se que as chapas precisam ter 1 centímetro a menos que a altura da parede para facilitar o acabamento. Primeiro, marque a medida desejada e, com a ajuda de uma régua, corte o cartão da face da chapa. Normalmente, você usa um estilete para isso. Depois, pressione a chapa neste local para conseguir quebrá-la. Aí, é só terminar cortando o cartão do verso da chapa. Se o corte ficar irregular, use uma plana de superfície para acertar a massa e uma lixa número 60 para tirar as rebarbas do cartão. Com as chapas cortadas, você está pronto para fazer o chapeamento. Nas paredes, as chapas gypsum são preferencialmente colocadas na vertical.
As chapas devem ser apoiadas nos montantes e encostadas no suporte superior. Aquela folga de 1 centímetro que citamos anteriormente deve ser posicionada junto ao piso. Tenha o cuidado de deixar a face da chapa, o lado onde fica o rebaixo, voltada para a parte externa da parede. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu contorno, com os parafusos a 1 centímetro da borda. A distância entre os parafusos deve ser de 25 a 30 centímetros. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo a uma distância de 5 centímetros das bordas. Nunca coloque parafusos nas pontas das bordas. Mas atenção! Quando a parede receber mais de uma camada de chapas, o espaço entre os parafusos da primeira delas deve ser de 60 centímetros. Já a chapa que vem sobre ela deve ser aparafusada normalmente, ou seja, com os parafusos a uma distância de 25 a 30 centímetros. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 milímetro em relação à superfície. Outra boa dica para você é usar sempre o limitador na parafusadeira. Assim, você facilita o aparafusamento, garante a fixação da chapa e melhora a qualidade do serviço. Se a parede que você estiver fazendo só tiver uma camada de chapa, o parafuso ideal é o TA de 25 milímetros. Mas se ela receber 2 camadas de chapa, o parafuso indicado é o TA de 25 milímetros para a primeira camada e o TA de 35 milímetros para a segunda. Assim como as guias e os montantes, as chapas também podem ser emendadas. E neste caso também, as juntas formadas pelas emendas não podem coincidir no alinhamento, nos lados opostos da parede e na sobreposição das chapas. As juntas horizontais formadas pelo topo das chapas também devem ser desencontradas. Terminado o chapeamento de um lado da parede, você vai ter que concluir as instalações previstas no projeto antes de fechá-la. Depois, o fechamento deve ser feito da forma que acabamos de mostrar. E lembre-se mais uma vez de tomar cuidado de desencontrar as juntas. Aqui, você vai precisar trabalhar com excelentes produtos para garantir uma finalização de qualidade. Por isso, use somente a massa de rejunte Gypsum e a fita para tratamento Gypsum JT. Todos os passos para o preparo da massa Gypsum 90, como proporção de água e pó, estão descritos na embalagem. O importante é que você sempre use água e recipientes limpos para a mistura. Primeiro, coloque a água no recipiente. Polvilhe sobre a água a quantidade de pó indicada, de maneira que ela fique com 2 dedos além da superfície. Espere alguns minutos até a massa hidratar. Com um batedor fixado a uma furadeira ou com uma espátula, misture a massa por uns 2 minutos até ela ficar lisa, sem pelotes. Para verificar o ponto ideal da massa, basta colocar um pouco numa desempenadeira e virá-la de cabeça para baixo. Se a massa não cair, é porque está no ponto certo e pode ser aplicada. O processo de acabamento deve seguir uma sequência. Primeiro você trata as juntas rebaixadas, depois as do topo, os encontros em ângulo e, por fim, a cabeça dos parafusos. Desta forma, eliminamos a possibilidade de sobrepormos acabamentos e criarmos volume nas juntas. O acabamento é feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula e de uma desempenadeira. Você se recorda do 1 centímetro de folga no pé da parede? Pois bem, antes de aplicar a primeira demão do acabamento, a folga deve ser calafetada. A primeira demão é chamada de massa, fita, massa. Isso porque você aplica uma camada grossa de massa em toda a junta, com o cuidado de preencher o vão entre as chapas. Depois coloca a fita JT com o lado da saliência dobrada, o que fica para fora do rolo, voltado para a massa. Com a desempenadeira, você segura a fita e com a espátula retira o excesso de massa. Aperte bem a fita para ela não ficar com bolhas, vazios ou enrugamentos. O excesso de massa retirado você pode usar para cobrir a fita para ela não descolar. No mesmo instante que retirar o excesso, você deve recobrir a fita com massa enquanto estiver úmida. Após a secagem da massa da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão, que pode ser a última, dependendo do nível da junta quando a massa estiver seca. Se a segunda demão ainda não apresentar a qualidade de acabamento desejada ou não tiver sido suficiente para regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa, sempre após a secagem da mão anterior. Nessa terceira demão,
você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Nas juntas do topo, primeiro você aplica a primeira demão, o processo massa, fita, massa. Nas juntas do topo, é importante retirar bem o excesso de massa pressionando bem a espátula ou a desempenadeira. Depois, você vai aplicar a segunda demão de massa com a desempenadeira posicionada a partir da borda da junta em ambos os lados, abrindo a junta em 60 cm de largura. Para finalizar, a terceira demão é obrigatória. Lembre-se de aguardar o tempo de secagem entre as demãos. Nos ângulos internos das paredes, você também pode aplicar as 3 demãos, só que a fita aplicada na primeira demão deve ser dobrada no ângulo da parede. Já nos ângulos externos de 90 graus, em vez da fita JT, você vai usar uma cantoneira de reforço ou uma fita CT de papel reforçado com metal. Se os ângulos tiverem mais ou menos de 90 graus, use sempre a fita CT, que tem uma banda metálica de cada lado do vinco. A aplicação das demãos de massa é a mesma. Nos parafusos, aplique 2 demãos de massa em X. Mais uma dica: na mesma sequência que explicamos o processo de acabamento, este deve ser realizado nas paredes e forros. Quando a parede tiver mais de uma camada de chapas, as juntas das chapas de dentro devem receber pelo menos uma demão de massa de rejunte. A chapa que fica aparente recebe as 3 demãos com a aplicação da fita. Com a etapa de acabamento concluída e seca, a parede está pronta para receber o acabamento final, como pintura, textura, cerâmica, entre outros. O sistema Drywall oferece outros diferentes tipos de paredes, como a parede com estrutura dupla, a parede acústica, a parede curva, entre outras. Suas montagens são um pouco diferentes do que você viu até agora. Porém, as regras para a montagem de paredes são as mesmas. Você deve sempre verificar o projeto com atenção antes de iniciar a montagem.